Agora eu quero conversar com você sobre o domínio da função tangente. Domínio, o que é o domínio de uma função? É o conjunto de pontos que o x pode assumir, certo? Só que a gente acabou de ver que nem todo valor tem tangente, certo? Então, o que vai acontecer? Olha só, quando a gente fez as funções seno e cosseno, a gente tinha um domínio lá que eram os números reais todos. Por que a gente podia ter isso? Porque todo número real tem seno e tem cosseno. Agora eu te pergunto, é todo número real que tem tangente? Não. Por quê? Vamos olhar lá, no ciclo trigonométrico de novo. Esses dois pontos aqui representam os ângulos que não têm tangente, certo? Qualquer ângulo que pare em qualquer um desses dois pontos é um ângulo que não tem tangente. Então, é um valor de x que não vai ter correspondente em y nessa função x, nessa função y igual a tangente de x, certo? Então, esses pontos não podem fazer parte do domínio da função. Porque para uma função ser função, todos os valores do domínio têm que ter correspondente em y. Se esses pontos não têm correspondente em y, nessa equação y igual a tangente de x, eles não podem fazer parte do domínio da função, certo? Então, a gente vai ter que estabelecer um domínio que exclua esses pontos que não têm tangente. Para a gente descobrir quais pontos, então, eu tenho que eliminar do domínio, eu tenho que descobrir quais são os pontos que não têm tangente, certo? Nos ângulos da primeira volta, a gente já viu que o π sobre 2 é um cara que não tem tangente. Ok. Só que a gente viu que tem dois pontos que são ruins para tangente ali, não é? Se eu andar mais π para cá, eu acho o 3π sobre 2, que é um ângulo que não tem tangente. Se eu andar mais um π, eu acho 5π sobre 2, que é um ângulo que não tem tangente. Se eu andar mais um π, eu acho 7π sobre 2, que também é um ângulo que não tem tangente. Então, eu já me liguei que de π em π, eu acho um ângulo que não tem tangente. Se eu voltar π, como é que funciona? Volta lá no π sobre 2. E agora, ao invés de somar π, subtrai π. Se eu fizer o π sobre 2 menos π, eu vou achar o menos π sobre 2, que é um ângulo, adivinha, que não tem tangente. Se eu subtrair π de novo, eu vou achar o menos 3π sobre 2, que é um ângulo que não tem tangente. Então, todos esses ângulos que você obtém quando você soma ou subtrai π, são ângulos que não têm tangente, certo? Olhando no gráfico fica mais fácil de ver. Por quê? Quando a gente olha no gráfico, a gente vê que esse gráfico ele tem essas assíntotas, já falamos do que são as assíntotas, e essas assíntotas não está difícil de perceber que a distância entre elas é sempre π. Ah, então calma, fiz várias descobertas agora. A primeira descoberta que eu fiz, sensacional, muito importante, é que essa função também é periódica, assim como a função seno e cosseno. Só que o período dessa função é π, não é mais 2π, hein? No seno e no cosseno, o período era 2π. Agora, o período dessa função é π. Tá fácil ver, por quê? Porque ela se repete, a mesma curva que fez aqui, vai fazer de novo no próximo espaço π. E depois de novo no próximo espaço π, certo? E assim também, de π em π, tem uma reta ali, uma assíntota, que seria um furo no domínio da função. É um ponto que não pode estar no domínio da função, beleza? Então vamos lá, como é que a gente generaliza isso? Não existe f de x, ou seja, não existe tangente de x, quando x é qualquer π sobre 2 mais uma quantidade inteira de π's, certo? Então se você fizer π sobre 2 mais qualquer número inteiro vezes π, tá? Esse número inteiro k ali, que eu chamei de k, ele tem que ser um número inteiro, certo? E aí, se você fizer π sobre 2 mais qualquer quantidade de π's, você vai encontrar um furo do domínio. Esses pontos, então, não podem fazer parte do domínio, porque eles não têm correspondente em y para essa função. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser, pega todos os números reais e tira dos números reais todos esses buraquinhos do domínio. Então, conjunto dos números reais menos o conjunto de todos os pontos que não têm tangente. Quais são eles? π sobre 2 mais kπ com k pertencente aos inteiros. Isso é o domínio da função tangente, beleza? É o conjunto dos números reais com os furos, com os buraquinhos nas assíntotas, nos lugares onde a tangente não existe, beleza? Uma outra maneira de escrever a função tangente, talvez você não esteja tão familiarizado com essa notação, então eu resolvi colocar ela aqui para você se familiarizar, seria a seguinte:
Eu escrevo, a função f é uma função, quando eu digo a função f é uma função, isso é o f dois pontos. Então, a função f é uma função que leva de reais menos π sobre 2 mais kπ com k inteiros para reais. Essa setinha, ela está indicando que a função leva valores desse primeiro conjunto para o segundo conjunto. O primeiro conjunto a gente já sabe que se chama domínio e o segundo conjunto se chama contradomínio, certo? Então essa função é uma função que leva valores x em valores f de x igual a tangente de x. Os valores x, eles são escolhidos dentro, eles variam entre os valores do domínio. Qual é o domínio? Reais menos π sobre 2 mais kπ com k pertencente aos inteiros. E os valores de f de x variam entre todos os números reais. Beleza? Nesse caso, todos, porque a imagem também vai ser todos os números reais. Mas podem, no caso, o contradomínio significa que aqueles valores podem variar ali, né? Beleza, galera? É isso.